pregador no momento desse. Deus ele quer falar na sua igreja, Deus ele quer, aleluia, abençoar a sua igreja, a igreja sente a presença do Senhor. E que coisa boa é nós estarmos na presença do Senhor. Que coisa boa é nós estarmos no seu nome. Aleluia. A sua igreja abre a sua Bíblia. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 16, versículo 13. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 16, versículo 13. Enquanto você procura o texto, quero agradecer a oportunidade que nos foi concedida aqui essa noite. Quero agradecer ao pastor Nelson, a pastora Mara. Quero fazer menção ao meu pastor, pastor Elias Correia, nos permitiu estar aqui essa noite. Quero agradecer aos irmãos pela receptividade. Eu, quando estava vindo, até falei para minha esposa, fiquei meio preocupado por estar no tripé. Uma vez eu fui pregar lá no Parque Verde, quando eu chamei o Uber e tinha mais outro rapaz comigo. E ele, quando eu estava escuro lá na frente de casa, a gente entrou no Uber e tal. Quando a gente já estava perto da igreja, a gente sabia que nós íamos para a igreja. Aí ele falou: meu filho, eu queria te pedir desculpa, porque eu pensei que tu estava com uma escopeta aí. Mas eu fiquei meio preocupado quando estava vendo ali, mas está tudo certo, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos acharam de amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 16, versículo 13. Diz: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Como o texto é tão pequeno, eu quero que a igreja, nós leiamos mais uma vez para você ficar fixado na sua mente. E amanhã, quando alguém te perguntar, você vai saber de qual é salteado. Diz assim a palavra do Senhor: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Amém? Você vai tomar o seu assento. Aleluia. Do Senhor, nosso Deus. Eu desde já admiro da igreja que eu não vim trazer nada novo para você, não vim trazer nenhuma revelação local, pessoal. A única revelação que eu vim trazer para a igreja é a revelação universal, que é a palavra de Deus. Como eu disse, não vim trazer nada novo. Talvez eu vim trazer para a igreja é coisa que você já até sabe, mas como diz Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 1, ele fala: não me canso de vos falar as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Então eu vou falar aqui a coisa que talvez você já sabe, mas é segurança para a sua vida. Amém? Nós estamos aqui no congresso, né? No final do congresso, onde teve ali um evento muito bonito lá no centro de convenções. Quem participou pôde contemplar. E sempre quando se fala sobre missões, nós temos que levantar a mão para os céus e glorificar o nome do Senhor, porque nós somos privilegiados. Por quê? Porque nós vivemos em uma nação, em um país que ele nos permite, nos dá, um país laico, mas ele nos dá a segurança, nos dá o direito de professar a nossa fé. A Constituição, no artigo 5º, inciso 4, diz que é livre a manifestação do pensamento. No artigo 5º, inciso 7, vai dizer que é livre a manifestação de culto e é protegido os locais de culto e as suas liturgias. E me passaram de última hora que o país homenageado seria Portugal. Me corrija se eu estiver errado, mas também é um país que tem um estado quase que parecido com o nosso. A diferença é que lá é uma república parlamentarista e o Brasil é uma república presidencialista. Então tem
sobre o inciso sobre a liberdade de consciência de religião e de culto. Vai dizer, a liberdade de consciência de religião e de culto é inviolável. Isso aqui lá em Portugal. Ninguém pode ser perseguido, privado de direito ou isento de obrigações ou deveres cívicos por causa de suas convicções e práticas religiosas. Ninguém pode ser perguntado por qualquer autoridade acerca de suas convicções ou práticas religiosas, salvo para as escolhas de dados estatísticos não individualmente identificados, nem ser prejudicado por se recusar a responder. Também diz as igrejas e outras comunidades religiosas estão separadas do Estado e são livres na sua organização e no exercício de suas funções de culto. E o último diz, é assegurado a liberdade de ensino de qualquer religião praticada no âmbito de sua respectiva confissão, bem como a utilização de meios de comunicação social próprios para o prosseguimento de suas atividades. Ou seja, em outras palavras, lá não tem religião oficial, mas cada um é livre para expressar. Só tem um problema comparado ao Brasil. Lá, o catolicismo ele compreende 50% da população. Ou melhor dizendo, só corrigindo lá, compreende 80% da população. E as religiões cristãs não católicas, que seríamos nós, os evangélicos, compreende só 4%. Comparado ao Brasil, aqui é 50% católico e 31% os evangélicos. Isso nos mostra, é claro que aqui nós não temos o objetivo de querer descatolizar ninguém. Aqui o nosso objetivo é anunciar Jesus como o único caminho para a salvação. Esse é o nosso objetivo. E diante dessa temática, eu quero trazer aqui uma palavra para a igreja que eu glorifiquei o nome do Senhor quando a irmã fez a oração e falou: Senhor, fala o que tu queres falar conosco, mas não fala aquilo que nós queremos ouvir. Que a palavra que Deus colocou no meu coração é aquilo que eu quero trazer para a igreja. Não tem, talvez fuja um pouco da temática, mas eu tenho certeza que Deus irá falar com você. O texto que nós lemos de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, Paulo lhe dá, aqui são na verdade instruções de um missionário, de um homem que trabalhou, que dedicou, empenhou a sua vida no trabalho missionário. Jesus, ele deu o pontapé inicial do Evangelho, mas Paulo foi o homem que cristianizou o mundo do seu tempo. Paulo foi aquele responsável por levar a mensagem do Evangelho para as demais localidades, tanto é que não é à toa que ele é chamado de apóstolo dos gentios, porque ele levou a palavra àqueles que não eram da sua nacionalidade. Aqui nós podemos aprender, eu quero trazer para você algumas coisas que nós podemos aprender com o texto que nós lemos. A primeira coisa que nós podemos aprender são instruções muito objetivas que Paulo nos ensina. A primeira coisa que ele fala, que nós podemos aprender aqui essa noite, Paulo ele diz: vigiai. Vigiai é a primeira coisa que Paulo ele nos ensina. A vigilância é uma atitude muito importante na vida do cristão. Vigiar é algo muito importante na vida do crente. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus capítulo 27, versículo 45, vai dizer: vigiai
Pai. Aleluia. A segunda coisa que eu posso aprender com esta palavra, Paulo ele diz: estai firmes na fé. Aqui Paulo ele está falando de estabilidade. Paulo ele está falando de estabilidade. Estai firmes na fé. Por que estabilidade? Porque muitas das vezes o crente é engraçado. Na segunda ele é crente, na terça ele não é. Janeiro, ele começa com tudo, mas chega fevereiro, parece que o negócio desanda. Março, abril, maio, chegou junho, o quadril dele já começa, parece mexer. Chegou julho, aí ele some. Paulo ele diz: estai firmes na fé. O crente tem que ter estabilidade. O crente ele tem que ter apenas uma postura. Ele tem que saber quem ele é. Ele tem que saber o que é que ele quer para a vida dele. Ele tem que saber para onde é que ele quer ir. Se é para o céu ou se é para o inferno. Ele tem que saber se ele é crente ou se ele não é. É por isso que Apocalipse capítulo 3, versículo 15, Jesus ele vai dizer: eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Assim como és morno e nem frio nem quente, fulminar-te da tua boca. Crente que não sabe o que é que ele é. A consequência negativa, Jesus ele diz: fulminar-te da minha boca. O crente, a vida dele tem que ser constância. A vida dele tem que ser de conformidade com a palavra do Senhor. Senhor, eu vou te servir, independente da dificuldade. Não é a dificuldade, não é a tribulação que vai me tirar da tua presença. Não é, aleluia, eu estar bem ou não estar que vai me tirar, aleluia, dos teus caminhos. Não existe tribulação que vai comprometer a minha aliança contigo. A vida do crente tem que ser uma vida de santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14 vai dizer que sem santidade, sem uma vida constante de santidade, ninguém verá o Senhor. Eu preciso entender que tem coisas que não é mais para mim. Que eu tinha uma vida antes sem Cristo e agora tenho uma vida nova com Cristo. E essa vida nova com Cristo não tem como andar com Jesus e andar com as coisas do mundo. Não tem como andar com Jesus e andar com outras coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo ele tinha convicção daquilo que ele era. Paulo ele tinha uma convicção daquilo que ele queria. E Paulo ele tinha uma convicção de para onde ele queria ir. Por isso Paulo tinha estabilidade. Eu pergunto para você essa noite: você sabe quem você é? Você já disse para si mesmo quem você é? Você já disse para si mesmo para onde você quer ir? Você já definiu? Paulo ele diz, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14:
Espírito é vigiando, está aqui. Aí tem gente que diz, mas o irmão, tu não sabe quanto é minha luta. Sim. Você não procura. Fortalecimento está aqui na palavra do Senhor. É forte. Quem dobra o joelho, que mantém conexão com o céu. É forte quem tem vida de oração. É forte quem vem para a casa do Senhor se consagrar. Eu fiquei feliz uma vez. Eu recebi um convite para pregar lá na Pardal. E o pastor Zé Carlos, antes de ele ser pastor da Pardal, ele era dirigente de jovens lá na Perseverança. E quando eu fui lá, e ele fez menção de algo que eu não lembrava. Ele falou: o Tiago e o Rafael não tinham uma consagração para ele não perder. E realmente eu gostava de ir para a consagração. Sábado, 8 horas da manhã, não dava ninguém. Não precisava, a gente perguntava aqui na igreja a mesma coisa. Você pensa que é só na sua igreja? Então na igreja. É forte que busca o Senhor. É por isso que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 9, versículo 1: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A força está em Cristo. A força não está lá fora. Tem algo, tem uma frase que geralmente nós erramos no grupo que diz: o jovem é forte. O jovem é forte. O jovem não é forte, irmão. É forte o jovem que está aqui dentro. O jovem que está lá fora não é forte. É forte o jovem que está aqui porque tem a palavra do Senhor. É forte o jovem que está aqui porque ele é consagrado. É forte o jovem que está aqui porque tem o Espírito Santo. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer em 1 João capítulo 2, versículo 14: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, vírgula, e a palavra de Deus habita em vós. Não tem crente fora se não tiver com a palavra do Senhor. É por isso que Jesus ele diz que o alimento do crente, em Mateus capítulo 4, versículo 4, é a palavra do Senhor. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como é que você quer ter uma vida forte contra o pecado sem a palavra do Senhor? É a palavra do Senhor que blinda o nosso coração contra o pecado. Salmo de número 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra do Senhor que faz prosperar a minha vida, os seus ensinamentos e conselhos. Josué capítulo 1, versículo 8: não se aparte se a palavra do Senhor da tua boca, antes medita nela de noite, porque farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra do Senhor que purifica a vida do jovem. Salmo de número 119, verso 9: como pois purificará o jovem o seu coração, o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra do Senhor que vai nos dar o livramento, que vai dar para você estrutura para você passar todo tipo de tribulação na sua vida. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27: todo aquele, pois, que ouve estas tuas palavras e as cumpre, comparado-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, desceram, correu os rios e assopraram os ventos e combateu aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Tem uma jovem que uma vez eu estava vendo um vídeo, não sei onde foi, e ela estava questionando aquele pregador: não tem diferença se eu estou com quem está sem Jesus, passa por problemas, dificuldades, tribulações, e se tiver com Jesus também passa. Qual é a diferença? Então, qual é a vantagem de ter Jesus? A diferença está aqui. Tribulação vem para todo mundo.
odiavos, pois a Deus resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. Satanás, ele não respeita o teu curso de teologia. Satanás, ele não respeita a tua posição social. Satanás, ele não respeita quem você é. Satanás não respeita o teu salário. Satanás, ele não respeita se tu é bonito, se tu é forte, se tu não é. Satanás, ele respeita o crente que dá presença para o Senhor, o crente que dá lugar para o Senhor, porque ele não mexe, ele não se mete a besta e mexe com o crente que Deus ele está guardando, que Deus ele está protegendo. Aleluia! Crente que teme a Deus, crente que tem uma vida na presença do Senhor, primeiro ele tem que pedir permissão para Deus, para tocar, para mexer com você, primeiro ele tem que pedir permissão à pessoa. Jó capítulo 1 vai dizer que Deus é que mostra Jó para Satanás. Não é nem Jó, não é nem Satanás que foi Jó. Porque Jó era íntegro. Olha, vai ver lá no capítulo 1 a ficha técnica de Jó. Íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é simples e objetiva: fortalecer. Seja forte. Busque fortalecer a sua vida diante de Deus. O que enfraquece o crente é o pecado. Se você vê um crente um pouquinho fraco, é o pecado. O pecado enfraquece a vida do crente. E o que fortalece a vida do crente? O Espírito Santo. Aleluia. Efésios capítulo 6, versículo 18, vai dizer: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, não pode ser qualquer outra coisa, mas enchei-vos do Espírito. Sansão, no Antigo Testamento, tipifica o crente do Novo Testamento cheio do Espírito Santo. Aleluia. Você quer ser forte? Você não é forte pela sua própria força. Você é forte quando você tem o Espírito Santo. Você é forte quando você fala: Espírito Santo, para dentro de mim. Espírito Santo, habita em mim. Espírito Santo, transforma a minha vida. É por isso que quando você vai para o Evangelho e vê Jesus dizer: se o teu inimigo te der fome, dá-lhe de comer. Se te bater uma face, na outra. E você vai dizer: orai pelos que vos perseguem. Você pode dizer: mas isso daqui é impossível. Quem que faz isso daí? Quem que faz isso daí? É verdade que o homem não tem capacidade para fazer. Mas quando o Espírito Santo ele age na sua vida, você passa a amar o inimigo. Você passa a orar por aquele que te persegue. Você passa a perdoar na outra face. É dar a pessoa a oportunidade dela te ferir novamente, porque você está pronto para perdoar. Aleluia. Fique de pé essa noite. Quero finalizar. Louvado seja o nome do Senhor. Você é forte quando você está na casa do Senhor. Você é forte quando você está aqui ouvindo a palavra. Você é forte quando você está aqui ouvindo os louvores, quando você está adorando a Deus. Porque Deus ele está renovando a tua vida. Deus ele está renovando a tua vida. Deus ele está quebrando maldição sobre a tua casa. Deus ele está realizando um milagre no meio da tua família. Aqui é o melhor lugar para você vir. Aqui não é um clube, aqui não é um passatempo, aqui você não dá para gastar 2 horas. Aqui, hora e outra, é hospital, sala de cirurgia, consultório. Aqui é vara de justiça, porque aqui Deus está fazendo milagre. Aqui Deus está curando, Deus está operando, aqui Deus está dando ponto final em problemas, aqui Deus está abençoando, aqui Deus está fazendo o impossível.
A palavra do Senhor foi pregada, a palavra do Senhor foi anunciada. E eu quero dizer para você que Satanás ele não está preocupado em levar o teu carro. Satanás ele não está preocupado em querer levar a tua casa. Satanás ele não está preocupado em querer levar os teus diplomas. Satanás não está preocupado em querer levar teu salário. Satanás ele está preocupado em levar a tua salvação. Satanás ele está preocupado em querer roubar a tua salvação. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, ele vai dizer: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Foi que você já conquistou? Você conheceu a Cristo? Você tem comunhão com Cristo? Você tem relacionamento com o Espírito Santo? Você tem dons espirituais, Deus te usa? Mas já faz muito tempo, irmão, que eu não sou usado. Já faz muito tempo que Deus não fala comigo. Já faz muito tempo que eu não ouço a voz do Senhor. Já faz muito tempo que eu não sei o que é líder. Já faz muito tempo que eu não sei o que é dobrar meu joelho para orar. Já faz muito tempo que eu não sei o que é encontrar Cristo de madrugada. E hoje Deus te trouxe aqui para você recuperar tudo aquilo que você perdeu. E eu não quero tomar muito tempo.